Mateus 19:6, Lucas 12:25, Marcos 10:17, diz que um jovem procurou Jesus e disse para Jesus o seguinte: Senhor Jesus, que eu farei para herdar a vida eterna? Olha aí, a mesma palavra, o homem crê na eternidade. O coração da Bíblia, o versículo 16 de João 3, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, aí fala desta morte eterna, perecer, morte eterna e vida eterna, esta vida que Jesus oferece. Agora, se você abrir a sua Bíblia em Romanos 6:23, você vai ler o seguinte: que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ora, se o salário do pecado é a morte, Deus não mente, então é morte mesmo, é separação eterna de Deus. Agora, em Romanos 2:7, você vai encontrar a seguinte expressão: o qual, falando de Deus, recompensará a cada um pelas suas obras, a saber, a vida eterna, que, com perseverança em fazer o bem, procuram a glória e honra e incorrupção. Deus vai recompensar com vida eterna as obras nossas. Elas são uma resultante desse presente de Deus, desta vida eterna. Cuidado para não complicar coisa. Muita gente está fazendo obra para merecer a vida eterna. O que nós merecemos aos olhos de Deus, na verdade, como vimos nos textos antes, é morte eterna. Mas Deus, pela sua misericórdia, Deus, pela sua bondade em Cristo, Ele nos dá a vida eterna. E nós fazemos as boas obras como uma resultante da nossa salvação, dessa dádiva de Deus em Cristo Jesus. João 3,15, 3,36, 10,28 diz-nos assim: todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Apocalipse 21, de 1 a 7, diz Deus na sua palavra que Ele está arrumando para nós, através de Jesus, o que João viu: o novo céu e a nova terra, lugar eterno com Deus, sem dor, sem lágrimas, sem morte, sem violência, sem estupro, sem guerra. E diz que Deus mesmo vai habitar conosco e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Cristo disse: tudo está feito. Ele fez tudo realmente. Quando na cruz Ele fala: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Ele estava terminando a sua obra de resgatar-nos de novo para o Senhor através do seu sangue. Veio para os seus, Ele veio para nós, veio para nos resgatar, não é? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos os pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira todos os pecados do mundo. E para nós irmos para Deus, para essa vida eterna, tem que ser assim mesmo, através da misericórdia de Deus em Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 17, nós podemos ler assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que bênção! Tem gente aí desanimado pelos problemas da hora presente. Não podem ser comparados com a glória que está por chegar, não é? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isaías 51:6 diz: mas a minha salvação durará para sempre. A imperdível oferta de Deus é esta: vida eterna em Cristo Jesus.
Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 18, afirma assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Que bênção! Você poder, pela fé, já de antemão, ver as bênçãos da vida eterna com Deus. O próprio Paulo, na mesma segunda carta, no capítulo 5, verso 1, diz: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, ou uma casa, não feita por mãos, mas um edifício eterno nos céus. Este é o lugar que Jesus disse em João: vou preparar-vos um lugar. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, 15 e 16, nós podemos ler as expressões seguintes. Paulo falando a Timóteo, seu filho na fé, o pastor jovem, que continuaria pregando sem dúvida nenhuma, como fez em lugar de Paulo. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Vou repetir. A palavra diz assim: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual fostes também chamado. É Paulo falando outra vez a Timóteo na primeira carta, capítulo 6, o verso 12. João 10, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Que doutrina abençoada! Que doutrina clara! Que doutrina divina! Presta atenção, você que diz que ganhou a salvação, daí 15 dias perdeu, depois ganhou outra vez. Cuidado que isso não é de Deus, isso é do demônio. Tem gente aí que perde a salvação toda semana, depois ganha outra vez. Deus não brinca com isso não. Cuidado, presta atenção. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Que bênção, que coisa preciosa. Irmãos, será que eu ainda preciso de usar mais textos, falar mais, para que você entenda que você é eterno, mas que você na eternidade ou vai viver com Cristo ou sem Ele? Lago que arde com fogo e enxofre, onde estarão os incrédulos, os abomináveis, os feiticeiros, os vanagloriosos, os covardes, os mentirosos. Lago que arde com fogo e enxofre. Ou você prefere o novo céu, a nova terra, aonde não há lágrimas, não há despedida, não há pranto, não há desemprego, não há medo, não há demônio oprimindo, não há nada disso. É claro, com Jesus na eternidade. Com Jesus, a morada feliz. Você crê nisso? Você tem certeza disso? Ou você quer decidir agora e receber de Deus esta vida eterna? Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Vinde a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Por que você não toma posse agora desta bênção? Se você tem certeza dela, faça isso para outra pessoa. Não seja tão ruim.
ficar só para você não é justo, não é cristão. Passe para frente. Se você tem dúvida, então recebe agora. Perguntei para uma senhora velhinha, já de igreja, uns 40 anos, na porta da igreja: a senhora está firme para ir para a eternidade com Jesus? Ela falou assim para mim: estou fazendo força, né, reverendo? Fazendo força, minha irmã? Meu irmão, tem um punhado de crente aí fazendo força para ver se ganha salvação. Está rodado. Não vai mesmo. E Jesus disse claramente: sem mim nada podeis fazer. Você pode ter certeza da salvação. Fiz o sepultamento de um irmão muito querido que Jesus chamou faz uns anos, e estava lá uma senhora que sofreu durante 84 anos o medo de morrer. Depois do sepultamento, ela me telefonou à noite e falou: pastor, o senhor não me conhece? Eu estive lá no sepultamento, mas eu queria agradecer a bênção que Deus me deu de ter usado o senhor lendo aquele texto que disse que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Que beleza, ela disse. Pastor, eu vivi uma vida com medo de morrer, e agora o senhor mostrou que é o contrário. É bonito morrer. Eu estou esperando agora. Falei para uma senhora da minha igreja que fazia uns 4 dias que estava enferma e os médicos já tinham dado como último prazo, e a gente velou aquela senhora 4 dias e 4 noites. Ela ia morrendo, melhorava. Aí um dia de manhã eu cheguei e falei: ô dona Rita, só não morreu, dona Rita? Ela falou: filho, não morri não, mas estou aqui esperando, a mala está prontinha, a hora que ele quiser ele vem. Beleza. Que a sua vida seja assim, com essa plena certeza na vida eterna com Jesus. Deus o abençoe.